Shalom, shalom, queridos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante em tua vida, em tua casa. Nós estamos falando dos tipos de batismos. Falamos do batismo de arrependimento, que foi o batismo da lei, o batismo ministrado pelo profeta João Batista no Rio Jordão, preparando a nação de Israel para receber o seu Messias, Jesus Cristo. Agora vamos falar sobre o batismo no corpo de Jesus. Esse batismo é realizado pelo Espírito Santo no ato da conversão. Este batismo é o que nós chamamos de novo nascimento. A Bíblia declara: quem não nascer da água e do Espírito não podem ver o reino de Deus. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, todo aquele que nasceu de novo, que teve a sua vida transformada pela regeneração do Espírito Santo, todo aquele que de fato teve os seus pecados perdoados, todo aquele que recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que tem o testemunho no seu espírito de que o Espírito Santo testifica que ele é filho de Deus, esse nasceu de novo, esse foi batizado no corpo de Cristo. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 12, 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito Santo, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Este corpo é o corpo de Cristo, esse corpo é a igreja do Senhor Jesus, é o corpo místico do Senhor Jesus. É o conjunto, é a somatória de todos os lavados e purificados pelo sangue de Jesus em toda a terra. Nem todos aqueles que se sentam nos bancos de uma igreja evangélica nasceram de novo. Muitos foram atraídos, gostam do louvor da igreja, gostam do pastor, se converteram ao pastor, ao líder. Muitos são fanzocas dos seus líderes. É o clube do pastor X, o clube do pastor Y, o clube do pastor Z. Então, nós temos visto isso nos nossos dias. Onde não existe conversão, existe adesão a um grupo, a uma comunidade, a um tipo de mensagem. Mas quando falamos do batismo no corpo de Cristo, estamos falando do novo nascimento. E todo aquele que nasceu de novo, se arrependeu dos seus pecados, creu em Jesus Cristo como seu único Senhor e seu Salvador,
tem convicção da vida eterna, tem o testemunho do Espírito Santo no seu espírito, tem seu nome escrito no livro da vida e vive a vida de santificação, dá testemunho de que de fato Jesus é seu Senhor, é seu Salvador, é luz do mundo, é sal da terra. A maneira de viver desta pessoa foi transformada na sua maneira de pensar, na sua maneira de sentir, na sua maneira de agir, porque nasceu de novo, é nova criação. Tem um novo dono, tem um novo pai, tem uma nova herança. Está enxertado na videira verdadeira. É discípulo do Senhor Jesus. Está sendo transformado de glória em glória, de fé em fé. Está caminhando no caminho. Está levando sobre si as marcas de Jesus. É uma cópia de Jesus. Então, queridos, o batismo no corpo de Cristo é para todo aquele que crê. Não existe, viu? Não existe ninguém que não tenha sido batizado no corpo de Cristo, que pode declarar: eu sou de Jesus. Só quem pode declarar: eu sou de Jesus, eu pertenço a Jesus, eu sou seguidor de Jesus, é todo aquele que foi batizado no corpo de Cristo, que nasceu de novo. Olha o que o apóstolo Paulo aos Romanos declara no capítulo 6. A partir do versículo 3, ele diz: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então, o novo nascimento, meu amado irmão, o novo nascimento é o batismo no corpo de Cristo. É termos a plena convicção de que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, nós morremos com ele. O nosso velho homem morreu com Jesus. Porque quando Jesus estava na cruz, quem estava ali? Eu, você. Porque Jesus levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores. Ele foi à cruz nos substituir. Então, eu morri com Cristo. Eu fui sepultada com Cristo. Eu ressuscitei com Cristo. O apóstolo Paulo afirmou que não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé, no Filho de Deus, que me amou
e a si mesmo se entregou por mim. Ele está afirmando, declarando que ele morreu para a lei, a fim de viver para Deus. E ele disse: já estou crucificado com Cristo. Nós nascemos de novo. Nós estamos mergulhados com Cristo em Deus. Nós somos novas criaturas. O nosso nome está escrito no livro da vida. Nós pertencemos a Jesus. Só irá morar no céu quem nasceu de novo. Novo nascimento não é ter o seu nome escrito nos anais de uma denominação, meu querido irmão. Novo nascimento não é você ser membro de uma equipe de louvor. Novo nascimento não é você pregar. Existem muitos pregadores que nunca nasceram de novo. John Wesley é um exemplo vivo. Ele era um missionário. Ele era um missionário lá nos campos. Foi evangelizar os índios de pele vermelha. E quando ele está retornando para a Inglaterra, ele começa a refletir e diz que ele foi evangelizar os índios de pele vermelha. Mas quem iria evangelizar? Ele chegou à conclusão: eu sou um pregador, eu falo da palavra, mas eu não nasci de novo, eu não sou uma nova criatura, eu não tenho convicção de vida eterna. Então percebam vocês que a convicção da vida eterna quem gera não é o pastor, não é a denominação, não é a música que você canta. Quem gera essa convicção é o Espírito Santo, porque o novo nascimento é uma obra exclusiva do Espírito Santo. É o Espírito Santo que traz a revelação da pessoa de Jesus. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que inclina o nosso coração a Deus. Então, o novo nascimento é esse batismo no corpo de Cristo. Tem muita gente que foi batizada nas águas ou batizada no batismo cristão, mas que só, como diz a pastora Valnice, desceu as águas, desceu como pecador enxuto e se levantou como pecador molhado, porque nunca nasceu de novo. O batismo nas águas não significa novo nascimento. O batismo nas águas é para quem de fato nasceu de novo, é para os salvos. É para aqueles que já nasceu no corpo de Cristo, já foi batizado no corpo de Cristo, já nasceu de novo, já teve a sua vida transformada. E aí vai dar um testemunho público da sua fé, declarando que foi crucificado com Cristo, declarando que morreu com Cristo, foi sepultado com Cristo, ressuscitou com Cristo e que vai viver a vida de santificação até que Cristo volte na dependência do Espírito Santo. Efésios 4:4 declara: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Esse é o batismo no corpo de Cristo. Esse batismo é realizado pelo Espírito Santo. Ainda falando sobre batismos, nós temos o batismo nas águas. Vamos ler a ordem dada por Jesus aos seus discípulos.
em Mateus capítulo 28, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o batismo cristão. É uma ordenança dada por Jesus à sua igreja, aos seus seguidores. Todos aqueles que são discípulos de Jesus precisam ser batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês lembram do eunuco de Candace, lá no capítulo, lá em Atos dos Apóstolos, tá? Quando Filipe, o evangelista, estava evangelizando na cidade de Samaria, e a Bíblia declara que Filipe, ele foi tirado do lugar onde ele estava e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Está aqui no capítulo 8 de Atos. Vamos ler? Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. O que temos aqui, queridos? O batismo cristão. Aquele eunuco que veio para
adorar a Deus para as festas do Senhor na cidade de Jerusalém. Ele está retornando à sua nação. Ele está lendo a profecia de Isaías do capítulo 53. E o Espírito Santo se move. Traz Filipe até este homem, para que Filipe pudesse anunciar a pessoa bendita de Jesus Cristo. Logo que este homem foi convertido ao Senhor Jesus, foi mergulhado no corpo de Cristo, foi batizado no corpo de Cristo, nasceu de novo, ele cumpriu a ordem de Jesus quando afirma: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E veja que eles desceram as águas. Filipe batizou o eunuco. Batizou baseado em quê? Na confissão de fé que aquele homem fez da pessoa de Jesus. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mediante essa confissão, ele foi batizado nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele deu testemunho público da sua fé viva em Jesus. Ele obedeceu à ordenança dada a Jesus aos seus seguidores. Portanto, o batismo cristão é realizado pelo pastor da igreja. É realizado por aquele que tem autoridade para batizar. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E temos também o batismo de sofrimento. O batismo de sofrimento, tá? O que é o batismo de sofrimento? É aquele tipo de batismo ao qual Jesus se referiu que receberia, bem como seus discípulos. Está aqui em Marcos, no capítulo 10. Este perguntou: que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Veja o que Jesus responde. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhes Jesus: beberei o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Então veja que Jesus está declarando para aqueles discípulos, Tiago e João. Todos os discípulos de Jesus, os apóstolos, eles participaram do batismo de sofrimento. Ainda que João fosse o último a partir para a presença de Deus e morreu de morte natural, mas ele sofreu as amarguras da perseguição. Então, queridos, esse batismo de sofrimento não se destina a todos, mas ainda hoje, há aqueles que experimentam como preço da sua fé em Cristo. Então, em todas as gerações, Deus terá filhos fiéis que darão as suas vidas por amor a Ele.